nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Santo de Israel. Para tudo tem uma saída. Vamos entrar na palavra dessa noite. É a palavra do livro de Efésios, capítulo 3, vai dizer assim: as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja, salvação da igreja, salvação daquele que nele crê, daquele que busca, daquele que intercede, daquele que tem a esperança em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus, ela já vai mencionar, vai dizer que a palavra do Senhor, ela já diz, e é clara, legítima, legível. Ela fala assim: todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas que tenha vida eterna. O Senhor vai dizer na sua palavra, mais adiante, que todo aquele que se aproxima de Deus, tem que crer que Ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam. A palavra vai dizer assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis, assim nos amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olha que coisa linda. Há bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O Senhor está dizendo, nos lugares celestiais em Cristo. Mas que lugares são esses? É só na igreja que nós vamos encontrar essa graça? Só na igreja que nós vamos encontrar essa graça em Cristo? Não. Nós vamos encontrar essa graça em Cristo. Todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Aonde encontraremos essa graça em Cristo? Uma vez conhecendo o teu nome, uma vez conhecendo o teu poder, uma vez conhecendo as tuas maravilhas, a tua glória, a tua Shekinah, uma vez aceita o Senhor como seu único Deus, uma só vez ao batismo. Essa é a graça em Cristo. Por quê? Através desta graça em Cristo, é onde o homem busca a Deus, Cristo, em oração, aonde o homem busca a Deus em leituras das Escrituras Sagradas, aonde o homem tira o seu tempinho para sentar, observar as Escrituras Sagradas, o que ela diz de Cristo, o que ela diz de salvação, o que ela diz de vida eterna. A Bíblia nunca vai dizer que Deus vai te derramar todas as riquezas deste mundo sobre nós. Não! Mas Ele, em todos os lugares que procurarmos nas Escrituras Sagradas, como diz a palavra, examinai-vos as Escrituras. Se a palavra que sai das nossas bocas, examinai-vos nas Escrituras, para ver se a palavra é verdadeira, se a palavra vem de Deus. Então significa que se nós dobrarmos o joelho, já está se humilhando perante a face de Deus. Porque Deus ouve até quem não está indo para a igreja nenhuma. Porque igreja é o ser humano que aceita o Senhor como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, Jesus Cristo. É um ser humano o qual diz o mundo que ele está desviado, mas que um dia ele pregou, que um dia ela pregou, que um dia ele foi pastor, que um dia foi pastor, que um dia foi obreiro, que um dia deixou as coisas de Deus para trás, deixou de ler as Escrituras Sagradas, deixou de orar. Por quê?
o mundo espiritual, o mal, o diabo, ele luta contra as coisas de Deus. A carne luta contra o espírito. O espírito que está dentro de nós quer fazer as coisas para Deus. Quer ganhar alma, quer buscar, quer levar a salvação para os outros que estão perdidos. Quer ir pregar dentro de uma penitenciária, quer pregar na rua, quer pregar nas praças, quer pregar nas vielas, quer pregar nas favelas. Mas a carne que está dentro de nós, ela quer sentar, ela quer se acomodar, ela quer descansar, ela quer comer, ela quer beber, ela quer dormir, ela quer ficar tranquila. Mas o Espírito que está dentro de nós, ele quer agir, ele quer fazer, ele quer pronunciar, ele quer dizer: Jesus está voltando. Se prepare para quê? Para a volta de Jesus sobre a face da terra. Mas nos dias atuais, o ser humano, ele busca as riquezas deste mundo. Porque o Senhor já está dizendo para nós orarmos, para nós buscarmos, para nós intercedermos por todos os homens sobre a face da terra. E nós oramos a Deus, porque diz as Escrituras que a oração de um justo ou de uma justa, a Bíblia relata homem e mulher quando fala ser humano. Então, quando nós orarmos, a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Muitas das vezes a pessoa está aprisionada nos vícios, nas drogas, na prostituição, nas mentiras do mundo, nos enganos do mundo, nas perversidades do mundo. E a pessoa não tem força para orar, para buscar, para interceder. Mas se nós fazermos a oração, Deus vai de encontro àquela alma que está perdida, aquela alma que está algemada, e algemas espirituais. Pai, quebra essas algemas, destrói essas cadeias, quebra essas doenças, essas enfermidades, porque Tu pode, meu Deus. Deus vai ir de encontro àquela alma, porque temos que dar nome para Deus operar, para Deus agir, para Deus fazer, porque Ele tem esse poder. Ele tem esse poder de mudar a história, porque o Senhor Ele já vai estar falando na sua palavra, como aqui está escrito, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em caridade, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, porque por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha o amor de Deus. Ele nos guarda debaixo da sua destra, debaixo das suas mãos fortes, debaixo do seu poder, debaixo da sua autoridade. E o inimigo, em contrapartida, ele quer destruir a igreja. Ele quer destruir o ser humano, o homem, a mulher que ora, que busca. Ele quer destruir o que prega, o que vive o evangelho. Mas nós temos que viver lutando neste mundo espiritual, porque os tempos que nós estamos vivendo é o final dos tempos. Significa, nós estamos em guerra. A humanidade está em guerra espiritual sobre a face da terra. Seja crente, seja incrédulo, seja macumbeiro, seja qual tipo de religião que for, seja crente, estamos em guerra. Estamos em guerras espirituais. Nesse mundo a guerra está sendo travada. E o homem tem que buscar cada vez mais as coisas de Deus. Para ler uma Bíblia não precisa estar dentro da igreja. Não precisa ser pastor. Não precisa ser apóstolo, bispo, majestoso da palavra, não. Para ler as escrituras sagradas, basta ler. Ela é chamada de espada de dois gumes. Temos que orar, temos que jejuar, sim, mas temos que obedecer, ler as escrituras, ler de noite, ler de dia, ler ao tempo que puder ler, porque nela é o manual da vida. A Bíblia é uma bússola para o ser humano, independente da sua religião, independente do seu credo, independente do que ele pensa, do que ele deixou de pensar. A Bíblia é o manual para a humanidade.
Nela está escrito sobre Deus no começo e Deus no fim. Nela está o começo, o meio e o fim, porque é a palavra de Deus. Os dias que nós estamos vivendo, o homem, quando ele está longe de Deus, ele tem medo de tudo. Mas o homem, quando ele está perto de Deus, ele não tem medo de nada. Por quê? Porque ele sabe que Deus guarda, que Deus protege, que Deus livra. Aquele que teme a Deus, descansa no Senhor. Aquele que teme a Deus, descansa nos teus braços. Porque as Escrituras Sagradas já vai dizer logo no livro de Apocalipse, ele já está falando que tomou os filhos para a redenção e predestinou para a salvação. Todo aquele que invocar o meu nome, vós será salvo. Então, a palavra de Deus ela é bem legível, bem clara ao pronunciar as Escrituras Sagradas. Ela diz que Deus limpará de teus olhos toda lágrima, toda dor. Significa, a humanidade, o inimigo está lutando contra as obras de Deus na terra. O inimigo está lutando contra a vontade do céu, para destruir o homem que crê em Deus, a mulher que crê em Jesus. O inimigo tem lutado para destruir aquele que crê em Cristo, aquele que é a igreja. Ele tem lutado. E é por isso que nos dias atuais que estamos vivendo, temos visto muitas quedas de homens que pregoou a palavra sobre a face da terra, de mulheres que pregoou a palavra, o evangelho eterno. É este evangelho que tem que ser pronunciado sobre a face da terra, o evangelho eterno. Porque Noé também foi pregoeiro da palavra, mas Noé não caiu nas virtudes deste mundo. Noé se manteve de pé, e quando veio o dilúvio, Noé e toda a sua casa foi salva. É o que hoje está precisando a igreja, é o que hoje está precisando o ser humano. Temos visto tantas coisas acontecer sobre a face da terra, e cada dia vai acontecer mais com frequências. O mundo espiritual, qual Deus diz na sua palavra, que os olhos dos homens seriam abertos sobre a face da terra, para enxergar o que está por vir. Então nós, que somos servos, filhos de adoção ao Senhor, fomos enxertados em Jesus Cristo, temos que manter de pé, firmes, para que sejamos luz para os outros, que possamos ser o sal da terra e a luz do mundo para esta geração. Uma geração qual está sendo tão bombardeada, está sendo espremida pelo mal, mas que o Senhor Deus possa ter as misericórdias e o perdão das almas. Que o Senhor Deus possa entrar tanto naquele que está doente, quanto naquele que está enfermo, quanto naquele que está curado. Que o Senhor possa libertar aqueles que estão prisioneiros neste mundo, na bebedeira, nos vícios das drogas, na prostituição, nas mentiras, nos enganos. Que o Senhor possa ter grandes misericórdias e compaixão nesta geração, que é o que o Senhor mais quer, porque Deus diz na sua palavra, que Ele não quer que nenhum homem venha se perder,